E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Amanhã abre a janela de transferências, inclusive é a nossa próxima pauta aqui, que os dois nomes mais especulados na janela de transferências do São Paulo é Alexandro e Thiago Mendes. Você acha que eles são os nomes certos para o São Paulo, Renan, ou você acha que um deles é certo, outro você não faria, ou você não faria nenhuma das duas contratações? Queria ouvir isso de você. Ó, Felipe, inclusive hoje eu participei do boletim, junto com o Senna, e a mesma coisa que eu falei lá, para quem não viu, eu vou falar agora. Eu não contrataria nenhum dos dois jogadores, mas não por eles. O Thiago Mendes, um ótimo jogador, né? Um jogador que quando foi para a Europa se tornou até bem versátil, jogando até de zagueiro, né? Pode ser um segundo volante, ele chega bem, pelo menos chegava, né? Enquanto a gente via mais ele jogando. Só que é um jogador de R$1 milhão por mês, mais ou menos, acredito eu. Porque ele estava na Europa e foi para o mundo árabe. Os caras que saem da Europa para ir para o mundo árabe, eles não vão ganhando menos de 800, R$1 milhão por mês. Então, não é porque é o Thiago Mendes ou porque é o Alexandre. É pela saúde financeira do clube. Pela saúde financeira do clube. E o que eu falo sempre, se você não tiver dentro do plantel uma base que sustente essas ocasiões de lesão, porque quando contrataram o Luiz Gustavo, já era para suprir uma provável venda do Pablo Maia nesse meio de temporada, o que não ocorreu por causa da lesão. Mas já era o pensamento, foi por isso que o Luiz Gustavo foi contratado. Então, tem que olhar lá para a base. Senão, fecha as portas de Cotia, mano. Fecha as portas de Cotia. Aquilo ali é muito grande, cara. CT de base é o maior do mundo. É o maior CT de base, que só concentra o futebol amador do mundo. Então, se o São Paulo não tiver jogadores para suprir nessas necessidades, fecha as portas, vende para alguma construtora, para construir condomínio, shopping, sei lá o quê, porque aquilo é gigantesco. Economiza 10, 12 milhões de reais todos os meses, que é o gasto que tem lá em Cotia, aí sim você fica com dinheiro no bolso para contratar jogador. Do contrário, a conta não fecha, Felipe. A conta não fecha. E não pelo Alexandre, um jogador de Copa do Mundo, jogador inteligente, jogador de não sei quantos anos de Europa. Mas também é salário de mais de R$1 milhão. O São Paulo paga mensalmente presidiário, aposentado. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Isso afeta demais a saúde financeira do clube. E a médio e longo prazo, a tendência é dar merda. Mano. Não tem para onde correr, cara. Eu penso assim, né? Pela qualidade do jogador, boa, top. O que eu penso? Na época que eu jogava no São Paulo, Felipe, inclusive eu falei isso pro Senna, a gente tinha de 2 a 3 jogadores por cada posição, né? E esse terceiro era obrigatoriamente da base. E aí sim ele poderia se tornar o segundo ou até mesmo o primeiro da posição. Renan deu uma quedinha de conexão aqui, já já ele volta com a gente para falar muito sobre Alexandro e Thiago Mendes. E eu vi muita gente aqui no chat sendo alinhado com o Renan, falando que também era contra, que é um investimento que não é necessário. Agora sim, o Renan está de volta. Agora sim, Renan, pode concluir. Desculpa, não sei por que caiu. Não sei, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, não sei por que caiu a conexão aqui. O que eu estava falando, na minha época tinha pelo menos três jogadores, o terceiro de cada posição era obrigatoriamente da base. Por quê? Te traz o retorno técnico, primeiramente, para trazer depois o financeiro. E todos os clubes brasileiros, São Paulo não é diferente, depende da venda anualmente de jogadores da base. Então, se você não colocá-los para jogar, como houve a possibilidade de colocar o Negruti, o Ibali ou qualquer outro que ele quisesse testar, principalmente ali nessa posição de volante que ficou pela lesão e pelo Bobadilha ter ido para a seleção,
Cara, tem que ser assim, porque senão, qualquer probleminha, você vai lá e gasta 1 milhão por mês, a conta não fecha, cara. Essa contratação, na nossa época, o que acontecia? Não que era tudo, mil maravilhas, mas o que acontecia? Saiu o Lugano. Pô, o Lugano ganhava tanto. Vem o Miranda. Saiu o Cicinho. Vem o Wilsinho. Saiu sempre para suprir uma saída. Não sair contratando de qualquer jeito. Para isso, tinha a base. Para completar o plantel, para fazer parte do plantel e compor o grupo, era sempre a base. Entendeu? Eu penso assim. Para você ter. Eu penso que você tem que aliar performance, resultado com gestão. Com gestão. Porque se você não fizer isso, né, lá no futuro, eu sei que os caras estão muito preocupados com isso, porque a bomba vai ficar para o outro, não vai ficar para ele, ele não vai ficar devendo ninguém, que vai ficar o clube. Isso aí lá na frente não tem, é impagável. É impagável. Então, o São Paulo, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil ano passado, fechou em déficit. Pô, como que você fecha em déficit se você foi campeão do torneio que mais paga com rendas? Na final, por exemplo, foi 25 milhões de reais de renda, né? Então, como que você fecha o ano devendo? É por essas e outras. O Rames só está no São Paulo até hoje porque o São Paulo não teve dinheiro para pagar ele. Porque ninguém quis ele e porque o São Paulo não tinha bala para pagar ele. E nessa, se o Rames sai de qualquer jeito, vai continuar pagando o Rames. Daí fica pagando Daniel Alves, Rames, Jusilei, não sei quem, não sei o quê, e daqui a pouco o Thiago Mendes, e daqui a pouco o Alexandre. E fica nesse círculo vicioso. E não acaba nunca. E não vai acabar nunca. Entendeu? E é nesse momento, na minha opinião, que serve a base. Eu penso assim. Eu concordo principalmente na contratação do Thiago Mendes. Do Alexandre, talvez. Sim, é que eu fico com o pé atrás por questão da idade. Era um jogador que não estava jogando tanto na função de lateral esquerdo. Machucando bastante. Exato, machucando bastante. Na última temporada fez pouquíssimos jogos e principalmente pouquíssimos jogos como titular. E se é para trazer o Alexandre, precisa vir mais um, na minha opinião. Que aí é um jogador para rodar com o Patrick. Mais ou menos com o que o São Paulo tem na lateral direita, que se a gente analisar friamente, no começo do ano, quem era o titular? Era o Rafinha, reserva Igor Vinícius e fazia um rodízio com o Moreira. Acabou que o Rafinha tá machucado, voltou agora, mas estava machucado. Moreira também se machucou, ficou só o Rafinha. Por isso, talvez na lateral esquerda, talvez seja uma boa ter o Patrick, que é da base, é uma joia do São Paulo. Trazer mais um que possa render. Um jogador talvez de um mercado sul-americano, como o Palmeiras fez com o Vinha e com o Piquerez. Algo nesse sentido para o scout do São Paulo trabalhar. E aí o Alexandre. Mas a gente sabe, né? A situação financeira do São Paulo não ajuda muito sobre isso. Você citou um exemplo que é difícil você comparar, porque o Palmeiras é um time que ele tem condição de contratar dois jogadores, né? Dois bons jogadores, dois jogadores caros por posição. Né? O Flamengo está fazendo isso, está atrás do Paquetá, do Claudinho, fechado com o Marcos Antônio, que era da Lazio, estava no PAOK, tudo vindo de fora. E vai nessa semana ou semana que vem comprar o terreno para fazer o estádio. 175 milhões de reais. E eles falaram que a contratação do Claudinho não está ligada com o Paquetá. Pode contratar os dois. Então, esse tipo de clube, aí você até entende a torcida cobrar, tem que contratar. O São Paulo hoje não. O São Paulo não está para isso. O São Paulo não está para isso. Definitivamente. O que eu acho que o São Paulo deveria fazer um investimento legal é no setor de scout. Naquele setor que avalia mercado, que avalia muito bem a base, possibilidades de mercado, que assista a Série B. Tá cheio de jogador bom na Série B. Né? Que seria um mercado que daí você... como é que fala aquele ditado? Custo-benefício. Falou-se algum tempo atrás do Kaique, que até, inclusive, jogou comigo na Portuguesa, tá jogando bem no Juventude, um volante que tá jogando bem no Juventude. Aí vale a pena você arriscar num jogador desse, que vai vir ganhando pouco, é jovem, pode trazer um retorno. Jovem, não é tão jovem, mas também não é tão
velho que eu quero dizer para o futebol, quanto o Thiago Mendes, e pode ainda te trazer um futuro, um retorno financeiro na frente. Aí sim vale a pena arriscar, na minha opinião, né? Diante da necessidade. Mas o mais importante é o investimento no setor de scouts, naquele setor que avalia possíveis contratações, que avalia possibilidades de mercado, que chega lá, puta, mas tem aquele cara ali que tá acabando o contrato dele, do mesmo jeito que estão fazendo com o Wellington, fazer com outros jogadores. Pô, tem aquele jogador ali, então tem aquele lateral do Vitória, rapaz, que dá pra gente trazer ele. Tem o do Cuiabá, é isso. Eu assisto todos os jogos de série. Até em nomes do futebol sul-americano, né, Renan? Que o São Paulo, na minha opinião, investe muito pouco nisso. Claro. Eu assisto todos os jogos da Série A, todos os jogos da Série B, só que assisto para ver o jogo, não para analisar determinados jogadores, não para analisar coisas específicas. Se o São Paulo quiser, eu faço esse trabalho. Para mim não tem problema nenhum, até porque o jogo eu já assisto, né? E tem o campeonato argentino de reservas, né? Que é um campeonato argentino sub-23, que na maior parte é sub-20, né? Mas é um campeonato sub-23 da Argentina que eu assisto muito. E tem muitos jogadores bons. O Vélez tinha um camisa 10, que eu não vou lembrar o nome agora dele, mas enfim, era muito bom jogador. Eu falei, caramba, não é possível que nenhum clube no Brasil vê esse cara ainda. Porque para tirar da Argentina hoje é uma teta, mano. A moeda deles é muito desvalorizada. É fácil você tirar o cara da Argentina e tal, trazer para o Brasil. E... sabe, cara, essas coisas que muitas vezes eu não consigo entender e que nisso sim tem que fazer um investimento legal, dar condição boa, porque é isso que vai te trazer o retorno na frente. Não simplesmente, tem aquele cara que jogou aqui há 8 anos atrás, mas 1 milhão, traz aí o Thiago Mendes, a torcida fica feliz, para dar resposta para a torcida. Não é assim que faz futebol. Ninguém tá ali para dar resposta para ninguém, tá para fazer um trabalho correto. Concordo com você nisso, acho que é algo que o São Paulo falta investimento, principalmente na hora de scout. Só voltando a isso do Alexandre, eu acho que o Alexandre é algo que é um cara que eu cogito trazer. O Thiago Mendes, até perdi o comentário aqui, que, cara, o Thiago Mendes sempre foi um segundo volante, tá aqui o Nathanael Salles Júnior, que ele sempre foi um segundo volante. E na posição de segundo volante, hoje a gente tem um cara que não tem como tirar ele do time, que é o Alisson. Cara, é o melhor jogador do São Paulo na temporada, é o cara que é insubstituível nessa função. Ainda tem Bobadilha, tem o Galopo que deve ser negociado também, na minha opinião não tem mais espaço, mas ainda é uma peça do São Paulo. Talvez um primeiro volante seria mais benéfico e o Thiago Mendes não é um primeiro volante. E aí eu fico com o pé atrás nessa questão, até ouvi vocês falando no boletim, que eu acho que tem outras prioridades para o São Paulo. Um camisa 5 é uma delas. Um camisa 8, talvez sim, para receber cerca de R$1 milhão por mês. Cara, eu acho que não tem espaço, que eu acho que foge da realidade do São Paulo, né, Renan? Completamente. Essa questão do rapaz do chat, eu esqueci o nome dele, desculpa. O Thiago, depois que ele foi para a Europa, ele foi mudando um pouquinho. No São Paulo ele jogava mais como um segundo volante mesmo, ele saía bastante e tal. Quando ele foi para a Europa, ele mudou um pouco a característica dele. Ele veio jogar um pouco para trás, e inclusive eu falei, ele jogou muitos jogos que eu assisti como zagueiro, né? Como zagueiro. Ou na formação de 3, ou até mesmo no linha de 4 ele jogou como zagueiro. Mas é um jogador de qualidade. Eu quero deixar claro, gente, que eu não estou falando nada disso por causa do Luiz Gustavo. Se fosse outro, eu falaria a mesma coisa. Entendeu? A não ser que seja uma oportunidade muito boa de mercado, o São Paulo não tem que fazer loucura, cara. Não tem que fazer loucura. Tem que ter uma vida financeira mais saudável para o futuro do clube ser mais tranquilo. Senão daqui a pouco ninguém vai querer vir jogar no São Paulo, porque é salário atrasado, essas coisas. Quem sabe para jogadores mais velhos, falei isso no boletim também, pudesse fazer um negócio assim, tipo de produtividade, né? Você vai ganhar tanto, um salário mais baixo, mas seu salário mensal pode chegar desde que cumpra aqueles objetivos traçados da produtividade, né? Jogos, vitórias,
Gols, assistências, enfim. Aí você também cria dentro do grupo uma competitividade, que o cara vai querer estar dentro do campo o tempo todo, né? Se eu jogar tantos jogos no mês, nesse mês eu vou ganhar tanto. Se eu ficar de fora, eu já não ganho. Se eu jogar e o time ganhar, eu ganho mais ainda. Se eu jogar e fizer um gol, eu ganho mais ainda. É nisso que você tem que colocar um objetivo no cara, como numa empresa normal fosse uma... Como que eles chamam? Divisão de lucro, não é divisão de lucro. Como é que eles chamam? A gratificação pelos serviços prestados, né? Porque senão também, Felipe, é uma teta, cara. O cara, eu ganho 1 milhão por mês. Se eu jogar, se eu não jogar, se o time ganhar, se o time perder, para mim, se o time for campeão, se não for, para mim não muda nada. Então, muitas vezes o cara até fala, não quero, o time tá mal aí, eu não quero entrar não para ficar nessa pressão aí. O meu salário não vai mudar. Agora, quando tem essa questão de produtividade, você acaba que você quer estar dentro do campo toda hora. Eu fiz contrato assim na minha carreira, né? Quando eu fui para o Cruzeiro, meu contrato era assim, por produtividade. Então, eu trabalhava que não um cavalo para estar bem, para estar sempre jogando, né, cara? Para estar sempre jogando, que daí eu ganharia mais naquele mês, entendeu? Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.